Bom dia, pessoal. Hoje, finalmente, eu vou falar com vocês sobre a função arcosseno. Aí a função arcosseno, ela é representada assim, ó. Seno, aqui é elevado a menos 1 de x, né? E a gente coloca, como é arco, para identificar, a gente coloca aqui o x, é o valor que vai ficar, né? Entre parênteses. Ou a gente escreve assim, né? Arcosseno, entre parênteses, x. Às vezes aqui em programas, no seno, se coloca com i, mas é porque é em inglês. Então vamos falar. Então, eu expliquei para vocês, né? Antes o que era uma função inversa, né? Que é aqui, ó, o domínio e aqui o contradomínio. Então, para ser uma função inversa, o primeiro pré-requisito é ela ser bijetora. Bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora, como eu expliquei. Então, aqui, ó, como ela é sobrejetora, não sobra nada aqui no contradomínio, né? A imagem está relacionada aqui, ó, com o domínio, né? E o que é a função inversa? Aqui exatamente, eu falei, ó, segunda função inversa, você bota lá o f elevado a menos 1, para dizer que é inversa. Você muda a direção disso aqui. Então, o que era domínio? Olha, passou a ser o quê? Passou a ser o contradomínio. E o que era o contradomínio? Passou a ser o quê? O domínio. Então, a gente faz o inverso, o sentido inverso. Se a função antes funcionava para cá, agora a gente está fazendo o contrário. Então, observa aqui. Seno de x igual a meio. Isso aqui não é menos, não, tá? Que eu botei um hífen. Eu nem sei se está escrito direito, mas é o arcosseno de x. Então, estou aqui perguntando. O arcosseno de x é quanto? Aqui a interrogação. O que é o arcosseno? O arcosseno é a função inversa do seno. Então, qual que é a sua maior utilidade? A gente consegue encontrar o grau que corresponde àquele valor do seno. Então, olha aqui. A função de x, né, igual a seno de x. A gente pode representar exatamente, como você já sabe, né, que a função de x é o y, né? O y igual ao seno de x. Então, qual era o método que eu tinha mostrado para vocês aqui? Ó? Observação, vou fazer a função inversa. A função inversa disso aqui, né? Então, ó, troco o x por y e vice-versa. Então, a gente trocou aqui. Ó. Onde estava y, a gente bota o x. Onde está o x, a gente botou o y. Ficou assim, ó, x igual a seno de y. Então, ó, como você sabe que o seno de 30 graus é meio, né? Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Então, a gente sabe que isso aqui, que é o seno de y, igual a 0,5. Então, eu posso afirmar que o ângulo é 30 graus. Então, eu fiz o arco, você faz o arco seno para você saber, você está fazendo a função inversa para você descobrir qual que é aquele grau que corresponde àquele seno. Então, quando você faz na sua calculadora aí, ó, a calculadora tem essa opção aqui, ó. Então vai ficar lá, aqui está em inglês, né? Então está com i aqui, como eu falei, ó. Tá aqui tá ó, o arcosseno de 0,5. Aí está me dando o grau, ó, 30 graus, me deu a resposta. Agora, olha, aqui eu fiz na calculadora de maneira correta. Agora, ó, dá um erro se você fizer, por exemplo, aqui, ó, o arcosseno de 30. Aqui, ela vai dar essa mensagem de erro. Aí, ó, porque nesse caso, você está perguntando qual arco cujo seno é 30 graus. Aí, você sabe que o seno do x, né,
ele varia de -1 a 1. Então não pode ser 30. Entendeu? Que é de -1 a 1. Não pode ser 30. Você tem que perguntar qual arco cujo seno é 0,5. Aí ele vai dar 30, né? Que é aqui, ó, correto. Então, né? Aqui é a forma correta e aqui vai dar errado. E aqui, que eu destaquei, que eu peguei aqui do livro, ó, os gráficos de duas funções inversas entre si são simétricas em relação à reta que contém as bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante. Aqui, né? Primeiro e terceiro quadrante. Então, a partir do gráfico, daqui, ó, função de x, aqui obtemos os gráficos da função inversa, ó, que é o arco seno de x. Tá vendo aqui, ó? Praticamente inverteu, tá vendo? Então, aqui vocês estão vendo assim, né? Então, para verificar isso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz no GeoGebra. Mas aí, por exemplo, esse seno desse ângulo aqui, ó, 0,48, e esse arco seno está dando essa medida aqui. Essa medida aqui no programa, ela está em radianos, que também está em radianos. Por que que o círculo trigonométrico não é, por exemplo, o seno, ele vai de 1 até -1, assim? Então, isso é radianos. Então, aqui ele está me dando a medida em radianos. Aí eu fiz aqui, ó, na calculadora, eu fiz basicamente uma regra de 3, né? Porque eu sei que 2π radianos igual a 360 graus. Então eu peguei essa medida que ele botou aqui, 0,52, ó, eu botei igual a x graus, né? Cortei lá, e fiz exatamente, ó, x igual a 0,52 vezes 360 sobre 2π. Encontrei esse valor aqui, ó, 29,79. Eu fiz com a calculadora aqui e deu isso. Agora, olha aqui. Aqui está no GeoGebra. Então, como a gente viu, que o y é igual a arco seno, né? E aqui é o quê? Esse símbolo aqui significa C e somente C, o seno de y pertence a esse intervalo aqui, ó, y, maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2. Que esse menor que π sobre 2 é que se convencionou, porque como o período da função seno é 2π, a gente se convencionou que a representação vai estar no primeiro e no quarto quadrante. Aqui, vocês sabem que é 3π sobre 2, mas como aqui é π sobre 2, né, que é 90, então, e aqui é o lado negativo, e é como se fosse rebatido, né? Então, esse lado aqui a gente pode considerar também como menos π sobre 2. Então, o intervalo, né, que vai estar a imagem, vai estar aqui dentro desse eixo, né? Aqui, então o arco seno, que vai nos dar os ângulos, vai ser C e somente C, ó, o seno de y, o seno de y que está aqui, pertence a isso aqui. E aqui, como eu falei para vocês, ó, eu tinha feito na calculadora, a gente pode fazer isso aqui, ó, 2π radianos, né, 360. Então, quantos radianos vai corresponder tal grau? Aqui tem uma diferençazinha de número, aqui está 26, ali está 27, mas isso é uma questão de ajuste no programa aqui, que eu não consegui dar uma ajeitada nisso aqui. Mas aqui, olha, eu estou movimentando. Olha aqui. Quando eu estou movimentando, vocês estão reparando aqui, ó, que essa função aqui é a função arco seno. E essa daqui você já sabe que é a função seno. Ele aqui só está representando daqui para cá, porque ele está partindo da origem.
Mas aqui, ó, eu deixei já ativada a função seno, porque eu estou fazendo daqui para lá, mas você sabe que a função seno é periódica, então vai para lá também. O arco seno, ele é representado então, porque ele é feito no primeiro e no quarto quadrante. Então ele fica aqui, ó, com essa função aqui. Se vocês repararem, ó, esse pedaço aqui é como fosse exatamente o inverso, ó, do pedaço correspondente aqui, ó. Então ele é representado só aqui, a função arco seno.